drenagem urbana e o lixo. Então está tudo dentro da mesma pasta, digamos assim, né? Bom, a realidade nossa lá em Carmo de Minas, ela é muito peculiar, muito parecida com a de vocês aqui. Não tem nada de diferente. Então, o que nos motivou de cara, essa realidade aí, uma dura realidade. E nós já deparávamos com isso aí por administrações sucessivas. Aí eu peguei aqui somente o último mandato, que foi a arrecadação, que está trocado. Aqui um está vendo 2009, 2012 ali. Na verdade, vou fazer uma pequena modificação. Lá atrás, e a gente volta. Vou fazer uma foto de slide antes da criação do SAI. Então essa era a realidade que a gente tinha lá. O que está em vermelho aí, despesa. O que está em verde era o que se arrecadava. Então a realidade do município era essa. A gente arrecadava praticamente nada, a taxa de água era uma taxa de 4,50. O IPTU é alta nas nossas cidades. Não é característica nossa. Tenho quase que certeza que o PT já deve ter oportunidade de perceber essa realidade. Então a gente arrecadava. Um exemplo ali, no primeiro ano, 2005, eu tinha lá mais de 400 mil reais de despesa ano. Eu arrecadava em torno de 25, 26 por ano com o serviço de água e esgoto. No ano seguinte ficou mais ou menos perto disso. Em 2007 chegou a 450 e em 2008, foi o último ano, baixou um pouquinho, mas a arrecadação sempre baixa. Então a gente gastava muito, arrecadava pouco, não tinha qualidade na prestação de serviço, porque isso aí era o gasto só com água e esgoto, aí não está o gasto com saúde. Hoje a gente já tem aí uma conta fácil, né? Para cada real que a gente investe em água, a gente economiza de 3 a 4 na saúde, né? Que a coisa é diretamente proporcional. A gente sabe que água é saúde. Então lá atrás, quando a gente iniciou esse processo, nós tivemos muita discussão, tivemos outras realidades que não só o SAAE, nós tivemos lá também o pessoal da Copasa que fez um diagnóstico para a gente, que apresentou uma proposta e nós comparamos com a realidade que está pertinho da gente ali, que é o SAAE de São Lourenço, que já tem aí mais de 30 anos de existência. A gente pôs na balança e foi muito fácil de decidir. Porque o SAAE, a gente trabalha na realidade do município. A tarifa que vai ser aplicada aqui, ela vai sair da realidade municipal. Então vai ser feito um diagnóstico, o que vai custar para a gente arredondar esse serviço, deixar ele funcionando 100% do ponto de vista de qualidade da água que é ofertada à população, em termos de quantidade e de qualidade. E vai sair daí o que isso vai custar para cada um. Uma coisa que a gente tem que levar sempre em conta também, além dos ganhos que a gente vai ter com o serviço que vai ser prestado com um pagamento de qualidade maior, é a economia que a gente vai fazer quando o cidadão tiver na casa dele um reloginho ali que vai medir a água que ele recebe todo dia na casa dele. Então aquilo ali é que vai, da mesma forma que o relógio da luz ou da CEMIG, o reloginho da água vai dirigir o consumo dele. Isso é economia para o sistema. Eu estive lá em cima agora vendo a principal captação aqui de Aiuruoca, e ela é suficiente, com a mão nas costas, como se diz, para dar conta da cidade toda. Todo o penduricário que está aí do lado, uma caixa do pior cemitério, uma outra lá no alto, uma água que vem um pouco mais abaixo, isso pode ser descartado. Vocês têm água em abundância. Infelizmente a região nossa aqui é bastante generosa, né, com relação à oferta de água. Então cabe a nós a gente gerir esse recurso com responsabilidade, cada vez mais essa responsabilidade está aumentando e a gente não pode conviver com as situações de desperdício. Bom, então lá no início a estrutura do SAI é uma estrutura bastante enxuta. Depois de criada a lei, nós fomos, a autarquia ela é um braço da prefeitura.
ela está diretamente ligada ao Executivo Municipal e ela tem vida própria. Tem corpo técnico próprio, tem funcionários próprios, tem veículo, equipamento, ferramenta, tudo próprio. Na verdade, nesse primeiro momento, o que a Prefeitura tem, ela entrega para o SAAI, vai ficar aos cuidados do SAAI. Então, a cidade passa a ter a Casa da Água. Todo problema de água e esgoto sai da Prefeitura e vai ali para os cuidados do SAAI. Então, nós temos um diretor executivo, um chefe da divisão administrativa e um chefe da divisão técnica. Então, muito enxuto. A parte administrativa é o controle de contas, licitação, compras, contabilidade, tudo aquilo que já tem na Prefeitura hoje. E a parte a divisão técnica são os operadores de ETA, que é o pessoal que está trabalhando lá em cima, na estação de tratamento de água. São os serviços de manutenção, né, corriqueiro do dia a dia, é um esgoto, uma rede de esgoto entope, uma ligação nova de água, de repente um setor da cidade rompeu a adutora, tem vazamento, tem que ir lá corrigir, tem que regular o consumo, a caixa d'água tem que ser fechada num determinado período do dia, e se ficar aberto, vai gastar tudo, vai desperdiçar tudo, com certeza. Então, essa divisão técnica cuida disso, inclusive das expansões, né? Sai do loteamento, um bairro novo, qualquer acréscimo dentro da malha urbana vai ser cuidado por essa parte aí. Um químico responsável é aquele que vai cuidar da qualidade da água de fato. Tem lei para ser cumprida. Existe uma portaria que regula a qualidade da água que é imposta aí pelo Ministério da Saúde. Então nós temos critérios rígidos para seguir. Hoje a gente tem uma estação de tratamento lá em cima, entre aspas, está fazendo um tratamento, eles fazem o melhor que foi passado para eles, com certeza, mas está muito distante da realidade. Bom, então essa é a estrutura. Esse pessoal, no primeiro momento, veio da Prefeitura. São todos funcionários. Hoje nós todos lá somos funcionários da Prefeitura. Eu vim da Secretaria de Obras, era o secretário de Obras, e veio a chefe da contabilidade, era uma auxiliar administrativa, já fazia o serviço contábil da Prefeitura, foi destacada lá comigo. Mais uma segunda funcionária, que é uma auxiliar de serviços administrativos, que cuida da parte de controle de contas, né? Compra, venda, cotação, e auxilia na parte contábil, além do atendimento que ela faz ao público. Telefone, o atendimento diário, né, da agência. E lá na parte técnica, o pessoal de rua, eu tenho bem encarregado, que já conhece a rotina da cidade, porque ele já trabalha com isso. E a gente vai trabalhar daqui para frente exclusivamente com melhorias. Então, o primeiro desafio nosso são as melhorias. A gente para tudo, zera tudo. Vamos colocar água com qualidade em primeiro lugar para a população. E a partir daí nós vamos começar a controlar o consumo. A partir do momento que a água está saindo lá de cima com qualidade, a gente começa a emitir as primeiras faturas de arrecadação. Vamos começar a receber por essa água. Lá em Cabo de Minas, eu herdei da Prefeitura uma caminhonete antiga, bastante sucateada, que eles tinham de ferramenta, enxada, enxadão, chipanca, colher de pedreiro, o que tinha, foi tudo com a gente. A reta escavadeira é da Prefeitura mesmo, também é uma máquina bastante sucateada que a gente tinha e ainda tem lá, ainda está trabalhando com a gente. Caminhão, a Prefeitura, quando a gente precisava, a gente solicitava, quando estava ocupado, de repente fazia uma locação e a gente foi levando. O tratorzinho agrícola que a Prefeitura tem, nos auxiliar em alguns momentos, um tanque-pipa de 2.000 litros, para a gente acudir alguma emergência, e as ETAs. São 3 ETAs dessas que vocês têm aí. É uma ETA pressurizada também, ela tem aí uma capacidade de tratamento um tanto limitada, mas aqui, tanto como para mim lá também, ela atende tranquilamente, porque as águas que a gente tem aqui em volta são de ótima qualidade. Então, o tratamento é um tanto quanto simplificado. A gente consegue garantir qualidade com esse equipamento mesmo. Esse é o reservatório principal da de Cabo de Minas, do jeito que a gente teve ele na época. É o mais antigo, está na cota mais alta da cidade. Ele data lá da fundação da cidade. E a gente recebeu ele nessa condição que está aí. A estação de química, que
fica atrás do reservatório, ali da estaçãozinha, que é idêntica de vocês. O interior do reservatório, uma condição muito precária. Ali a gente tinha uma água do lado esquerdo ali chegando, tratado, passava pela estação. Do lado direito é o que a gente tinha de sobra, oferta, água veio por gravidade, caía custo zero na cidade. Então, enquanto ela está limpinha, a gente aproveita. Choveu muito, ela sujou demais, a gente descarta. Tornou limpar, a gente volta com ela. E aí dentro do reservatório, aí dentro mesmo, a gente fazia a cloração da água e soltava para a população, exatamente como é feito aqui hoje. Aí são os tanques de solução para tratamento de água, sulfato, o geocálcio, a condição de precariedade da ETA, né? Tudo arrebentado, parede toda detonada, material sendo estocado da maneira que dava. Essa era uma salinha de tratamento, um controlezinho que eles tinham lá. Não tinha forração nenhuma, fiação toda exposta. O interior do reservatório, que era a coisa mais grave que tinha, né? Porque a gente tratava a água, não tem forro, passarinho fazia um morcego, então à noite caía tudo dentro d'água e qualidade, né? Nenhuma. Então a água era tratada, né? Criada, com gasto de energia, com bomba, com funcionário, com tudo era jogado aí e daí era distribuído. Aqui, essa transparência não ficou clara, mas eu fiz questão de deixar aí, foi o principal desafio nosso. Isso aqui são atestados da GRS de Varginha, porque eles vêm com frequência no município, eu acredito que eles façam isso aqui também, sem aviso prévio nenhum. Eles coletam água em alguns pontos da cidade, levam para fazer análise, daí a pouco só vem um relatório para a gente, água imprópria para consumo. Então, quando eu recebi lá o SAAI, eu estava cheio desses relatórios, água imprópria para consumo. Foi uma situação que a gente já reverteu no primeiro mês. A gente já conseguiu equilibrar isso. Os próximos relatórios já vieram com água própria para consumo. Essa é um dos principais pontos de captação nossa, é uma represa. Ali embaixo tem uma estação elevatória, uma casa de bomba, são 2 motores possantes, que bombeiam água para a parte mais alta da cidade, que é onde está a estação de tratamento. Essa que eu mostrei para vocês aí. Era toda aberta, ligada, entrava e saía, as pessoas entravam e saíam. Então a gente não tinha aí muito cuidado. Aí uma outra vista dela, esse risco que está aí é a tubulação de recalque. Então ela é bombeada daqui lá para a ponta, é onde está a letra, que eu mostrei para vocês anteriormente. Consumo elevadíssimo de energia. A gente chegava a gastar mês aí nos períodos mais críticos, a gente chegava a gastar de 15 a 20 mil reais por mês só com essas bombas, bombeando água para a cidade, para tratar, para cair naquela condição que vocês viram ali inicialmente. Aí as bombas lá dentro, né, da casa de bombas, que também tem alguns problemas aí, que a gente depois fez algumas melhorias. Essa é a segunda estação de tratamento que a gente tem. Essa água chega por gravidade no município, chega a custo zero, do jeito que chega para vocês aqui. Essa é uma estação também compacta, e ela tem uma condição melhor de tratamento. Então, se eu tiver água em quantidade ali, só essa estação ela dá conta do município de Carmo de Minas. Tudo isso que eu mostrei para vocês anteriormente funciona nos momentos de mais de seca, né? No período de estiagem. A gente entra no período seco, que a gente utiliza mais a água da outra estação. E também pelo fato de a gente ter pego a estrutura pronta, né? Então a gente trabalhando com ela. Aí também uma outra vista da casa de química, dessa mesma estação. Também está ela aí, toda a precariedade dela. E essa é uma terceira estação, que já está num bairro mais afastado, o bairro Santo Antônio, que fica na saída para Itajubá. Um bairro recente, foi criado pela prefeitura. E na época a gente já projetou essa estaçãozinha para dar conta só do bairro. Uma outra visão dela, também está já numa condição de precariedade bastante grande,
tanque principal, que é o ventilador, onde é a principal parte de tratamento, né? Também todo detonado, o interior dela, as estações de bombeamento. Aí a condição de trabalho nossa na rua na época, como que os funcionários trabalhavam, e a cultura que veio da prefeitura, né? Não tinha uma sinalização na rua, aquela caminhonete que a gente tinha, que era toda amarrada com arame, toda complicada, não se tinha uma condição boa de trabalho, pouca gente para trabalhar para muito serviço, uma situação de precariedade realmente muito grande aí no mesmo local. Os recursos disponíveis na época para a gente, quando a gente começou. Então seria basicamente as tarifas, né? A partir do momento que a gente equilibrasse o sistema, a gente passa a cobrar, e é esse dinheiro que vai nos subsidiar, é ele que vai dar garantia para a gente para continuar melhorando o serviço. Porque a autarquia não pode ter lucro. Todo o dinheiro arrecadado ele tem que ser reinvestido no serviço, o tempo todo. Então o dinheiro é exclusivamente para a melhoria do sistema. Repasse do executivo. Então na lei de criação já foi pactuado um repasse de 2% do SPM para custear o início da estruturação da autarquia, para que à medida que ela fosse evoluindo, daqui a pouco ela ia abrir mão desse recurso e a prefeitura não precisaria mais repassar. Ela andaria com as próprias pernas. Então, e também a parte de dívida ativa relativa à parte de água. Então toda a dívida de IPTU, como a taxa de água era cobrada junto, então tinha ainda uma sobrazinha que deveria ser direcionada lá para o SAI. À medida que a prefeitura fosse recebendo, isso é judicialmente, amigavelmente, aquela parcelinha era destinada para o SAI. Bom, aí nessa parte dos recursos, convém só destacar o seguinte: repasse do executivo, nenhum. Para ser bem franco, parcialmente, vamos dizer assim, uma parte do primeiro recurso veio para a gente, foi para auxiliar nas primeiras contas de energia elétrica. Então, de lá para cá, nada. Dívida ativa, nenhuma. Então, nós começamos inicialmente, quando fomos já para a nossa sede, a casa que foi alugada, onde a gente está no escritório hoje, foi alugada fiado, procurei o proprietário, a gente fez um acordo, ele me deu uma carência lá de 2 meses, e a partir dos 2 meses a gente passaria a pagar o aluguel. O mobiliário, cadeira, mesa, computador, telefone, tudo fiado. A gente não tinha dinheiro para nada. E começamos a trabalhar. Ficamos janeiro, fevereiro e março por conta de regulamentação. Depois que cria a lei, a gente tem que regulamentar, né? Plano de cargos e salários, regimento interno, o regulamento dos serviços. Criamos isso tudo, foi para a Câmara aprovou, e a gente já estava trabalhando nesse meio tempo, correndo atrás de CNPJ, acertando a situação fiscal, né, de Receita Federal, essa parte burocrática toda. O terceiro mês, e paralelo a isso, cuidando já da qualidade da água. Quando foi no terceiro mês, nós emitimos a primeira fatura. Começamos a arrecadar. Nós lançamos, a fatura nossa é lançada todo dia 5. Então a gente passou a receber no mês seguinte. No próximo dia 5 a gente começou a receber. E aí começamos a fazer frente aos compromissos já assumidos. Começamos a pagar o aluguel, a pagar o mobiliário e fomos andando. Aí não paramos mais. Então, o primeiro caso foi a implantação da sede central, com alocação, mobiliário, equipamentos e a aquisição de softwares. A gente precisa do controle de contas e consumos, que é a parte vital, a parte central da autarquia. Tudo gira em torno da tarifa. Essa foi a casa que a gente alugou, é onde nós estamos situados lá ainda. A gente paga o aluguel mensal e a nossa sede está aí. Esse é o interior, o material todo que foi comprado fiado, computadores, impressoras, telefone. A parte de equipamento já, a gente trabalhava na rua sem sinalização nenhuma, então passamos já a adquirir
cavabetes, cones, fita zebrada, abriu um buraco, tudo cercado, tudo sinalizado. Sempre que a gente tem que fazer uma intervenção maior, a população recebe um aviso antes. Nós vamos abrir tal rua, vai ficar interditado, por isso, por aquele motivo, vai faltar água em tal período. Então a gente passou a mostrar uma sistemática toda diferente. A gente tinha essa necessidade, porque a gente tinha a população do outro lado começando a pagar. Quando começa a pagar, começa a reclamar também. Então a gente, nesse primeiro momento, a gente está mostrando o tempo todo as ações que a gente estava realizando, para que a população andasse junto com a gente. E pessoal, a gente comprou uniforme, EPI, né? Bota, luva, capacete, luva para mexer com esgoto, ferramental apropriado, veículo. A gente começou a trabalhar no momento somente com locação, nós não tínhamos como comprar, adquirir veículos, a gente não tinha essa condição ainda. Ferramentas, adquirimos as ferramentas necessárias, contratamos um técnico químico, temos que ter, um leiturista e um auxiliar de serviço. Então, fizemos apenas 3 contratos no primeiro momento. Então aí está a turma nossa que já no primeiro ano estava trabalhando com a gente. A grande maioria aí, praticamente todos, funcionários que vieram da prefeitura. Nós devemos ter aí talvez uma meia dúzia de contratados. Então tem funcionário, o eletricista, por exemplo, ele dá assistência para a prefeitura. E a gente precisou lá uma bomba, uma instalação ou outra, ele veio no socorro. Em grau de complicação um pouco maior, a gente contrata, a gente pega um técnico da praça para dar um auxílio para a gente. Pedreiro, serviço maior, a gente contrata. Veículo, depende de a gente estar fazendo uma obra e tem uma movimentação maior de areia, de brita, de tubo, a gente, locação, que até esse momento a gente não tinha como fazer aquisição ainda. Todo mundo uniformizado, todo mundo identificado, o pessoal saía para a rua para trabalhar dessa forma que vocês estão vendo aí. O pessoal que está de camiseta branca trabalha nas zetas, o pessoal de camiseta azul são funcionários para o serviço externo de rua, ligação de água, manutenção de esgoto, leitura, é um leiturista que vai mensalmente fazer uma leitura, para emissão de faturas. Pessoal do escritório, eu não estou aí porque eu estava tirando a foto, mas eu também faço parte aí do corpo. Aí a gente já na rua, já fazendo as primeiras mudanças. O grande desafio inicial nosso em Carmo de Minas, depois da qualidade da água, era a distribuição. População com mais de 100 anos de existência na rede. Ferro, aço, aço galvanizado, que com o tempo vai ficando prejudicado pela quantidade de ferrugem que vai formando no interior dele. A água foi fornecida na parte central da cidade durante muito tempo, in natura, do jeito que ela vinha da serra, caía na caixa d'água e vai. Então isso foi criando, foi depositando material, né, na parede dos tubos. Com o tempo a gente passou a tratar, começa a adicionar produto químico, principalmente o cloro, né, que a gente tem que garantir o cloro aí na última casa, lá na ponta, que a gente chama de ponta de rede. Tem que ter um teor de cloro lá pequenininho, dentro de prever a portaria. A gente tem que ter certeza que o cloro está chegando na casa, está chegando clorada lá. Isso é garantia de potabilidade. Garantia para a gente. Além do aspecto físico da água, ela tem que estar limpinha, ela tem que estar limpa também do ponto de vista biológico, né? Que a gente não tem o visual, só mesmo através de medições de laboratório. Então esse foi um dos principais trechos, né, que a gente já começou na parte baixa da cidade, que era que a gente começou a atacar as pontas e aqueles locais que historicamente tinham problema de abastecimento. Então fomos atacando esses pontos, até que a gente começasse a receber recurso maior para a gente fazer a mudança mais pesada dessa redistribuição. Então, um comentário que cabe também aqui, nesse momento, a gente volta a falar disso mais adiante, é com relação a recurso. Porque enquanto o serviço de saneamento básico está na mão de prefeitura, nenhum real de órgão estadual ou de órgão federal. Dificilmente eles vão mandar dinheiro para os municípios.
nesse período que eu mostrei para vocês aí, de 2005 a 2008, nenhum real. Pleiteou o tempo todo. Fiz projeto o tempo todo. Foi para CETOP, foi para CEDRU, foi para a FUNASA, foi para toda a pasta que vocês conhecem, que de repente tinha algum recurso disponível. Nenhum. A resposta era sempre a mesma. Anterior a esse período também, eu me lembro de um recurso que foi em 95 ou 96. Foi para aquele bairro novo, que eu mostrei para vocês ali no início, que a prefeitura implantou ele. Ele custou 50 mil reais, de uma emenda parlamentar, de um deputado, que custeou a infraestrutura. Rede de água e rede de esgoto, mais a estaçãozinha de tratamento. O último recurso que a gente conseguiu, de lá para cá, nenhum. A partir do momento que a gente criou a autarquia, no segundo ano, nós recebemos 1,5 milhão. Esse ano, nós já estamos lá com a nossa emenda selecionada para 10 milhões e 100. A gente está aí com uma chance enorme de levar, se Deus quiser, para a construção da nossa ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Bom, laboratório, que foi uma das preocupações nossas, está lá dentro da nossa sede. Nós centralizamos o laboratório. Então, em cada uma das estações, que são 3, a gente tem um laboratório com as análises mais imediatas e o controle central é feito nesse laboratório. Esse era o nosso técnico químico da época, que mensalmente ele tem uma quantidade de coletas que ele tem que fazer em pontos que são eleitos na cidade, pontos variados, né, que passam uma amostragem da água todinha que está sendo disponibilizada para a população, faz a análise para ter certeza que está certo. Lá na estação de tratamento, o operador tem uma planilha para ele seguir, de 2 em 2 horas, ele coleta a água, faz a análise, vê os índices, anota, vê nível de caixa, vê quanto a água está chegando, bomba, controla isso o tempo todo. Então, uma rotina para ele diária. Qualquer coisa que seja rotina, isso é anotado e a gente vai acompanhando. Então, eles passaram a ter uma rotina já estabelecida para eles. Reuniões periódicas que a gente fazia, né, com os funcionários, com o químico, com os operadores, com leituristas, com operadores de dieta, com o pessoal que trabalha na rua, que era uma realidade nova. Então a gente precisava tirar os vícios que vêm de prefeitura. E para a gente que trabalha na prefeitura, a gente que está na prefeitura, eu já estava lá há 15 anos, 16 anos, trabalhando com o mesmo pessoal, então a gente já sabe direitinho os vícios de cada um. Chegou de manhã no barracão para sair para trabalhar, de 7, meia, 8 horas, não saiu ninguém no barracão. Tem que tomar um café, tem que amolar uma enxada, tem que fazer uma brincadeira, aquelas coisas complicadas que a gente não consegue gerenciar muito. Porque a população meio que já está acostumada com isso também, e o próprio funcionário. Então, são vícios que são difíceis de serem trabalhados. De repente entra uma gestão nova, vem um prefeito novo, né, vem uma filosofia nova de trabalho, até que dá um começo bom, dá aquela mexida, dá aquele gás novo, mas dali a pouco cai de novo naquela mesmice, cai de novo naquela rotina e as coisas meio que vão se complicando. Então a gente teve um certo trabalho para mudar essa mentalidade, que graças a Deus hoje a gente já avançou bastante nesse aspecto. Então hoje eles já têm a satisfação de trabalhar em um lugar diferente, são cobrados da mesma forma o tempo todo, porque são funcionários públicos. Tem ainda muita coisa a ser trabalhada, mas a realidade, ela já mudou bastante. Então, a qualidade da água, o treinamento dos operadores, limpeza e desinfecção das redes, estão lavando tudo, limpando tudo, zerando tudo, começando tudo de novo. Limpeza e desinfecção dos reservatórios, que é a rotina de trabalho, a cada 6 meses os reservatórios têm que ser limpos, têm que ser lavados, porque essa rotina a gente passa para cada usuário, para cada morador. Não adianta nada, a gente tratar a água, lavar os nossos reservatórios, distribuir água com qualidade. Se cada um cuidar do seu reservatório, vai ficar com água com uma qualidade duvidosa. Então nós atestamos a água na torneira, na entrada da casa dele. A sua água aqui, nós te garantimos, ela está rigorosamente dentro dos padrões. Aí dentro você é que cuida. Então a gente ainda tem lá uma situação ou outra que de repente algum morador reclama que a água está suja, ou que a água está assim, está assada, a gente vai lá, faz a coleta de uma água, da caixa d'água, da água que vem da rua, compara, mostra essa realidade diferente, e as pessoas vão, né, muito rapidamente
entendendo essas rotinas. Aí numa visão do reservatório, aí já o reservatório nosso, aquele que vocês viram inicialmente, já com a realidade dele modificada. Já entramos, já limpamos, já pintamos, já cuidamos da aparência, que é essencial. O interior dele foi todo fechado, forrado, ele é vigiado o tempo todo, para ver se está, não tem nenhum corpo estranho, se está tudo ok. As bombas, né, que faziam um monte de volta ali para depois a água sair, né? Então a gente já fez a saída direto da bomba lá, já tivemos um ganho grande aí de capacidade desse bombeamento, reduzimos a conta de energia elétrica. Começamos, os quadros de comando foram modificados, foram melhorados. Aí já é uma manutenção daquela outra letra que eu mostrei para vocês. Substituição dos filtros, esses cones aqui do lado direito aqui de vocês. São os filtros, a substituição do material filtrante, do lado de lá são os calculadores, aqui no meio o decantador, então, lavagem de tudo, substituição de tudo, desinfecção de tudo, aí coleta em ponta de rede. A gente sai para a cidade coletando a água que chega na casa da pessoa. Todo mês tem um número mínimo de amostras que tem que ser coletado para a gente garantir essa qualidade. Isso aí é uma coleta também numa escola, resultado de análise que a gente solta inicialmente no quadro de aviso nosso e pela cidade toda. Agência bancária, no salão da prefeitura, onde a gente tinha um ponto que a gente tinha a possibilidade de deixar exposto, a gente deixava, porque ali até então a gente não tinha ainda um sistema de impressão e emissão simultânea de contas. A conta que a gente entrega para o usuário, inicialmente ela era impressa lá no escritório do site, dobrada cada um, etiquetada cada um para a gente entregar em mãos. Hoje é um sistema mais avançado, né, que é tipo da CEMIG, né, vai o leiturista, coleta a informação, só que a gente já faz a leitura na hora, já imprime a fatura e já entrega para o usuário. Esse serviço já é alimentado dessa forma. E ali já sai, ele já traz a informação da qualidade da água. Então o usuário já recebe na conta dele os valores de cada um daqueles parâmetros que atestam a qualidade da água. Quanto que foi encontrado na água, qual é o máximo permitido. Então ali tem como fazer a comparação e ver que a água dele está rigorosamente dentro dos padrões de qualidade. Essa aí já foi uma das primeiras faturas nossas. A gente já traz, ainda naquele sistema de conceito, colocar com o entregar. E a gente já traz ali, aí a gente já trazia parâmetro. Além da informação, né, normal de cada usuário, uma relação das obras que a gente realizou, né, no período, com várias obras que a gente veio realizando, na montagem, convém a gente ficar. As ações foram muitas. A gente começou a investir também um pouco em rede de esgoto, porque toda a rede de coletora de esgoto da cidade está embaixo da terra, é antiga, e cada vez que surge um entupimento, um vazamento, que sai para a rua, que dá um cheiro, aspecto desagradável todo, o camarada tem que ir lá abrir buraco, abre um aqui, abre outro lá na frente, abre outro lá adiante, e é um transtorno danado cada vez que ele tem que desobstruir uma rede de esgoto. Com esses postos que a gente começou a construir, a cada 50 metros de rede, a gente passa a adotar um posto desse. Vê um problema no trecho, você vem, levanta uma tampa, por ali já faz uma variação visual. Se houver algum entupimento no trecho, é só enfiar as varetas que fazem o desentupimento. Dali a pouco a rede está desobstruída, sem problema, sem nada, sem abrir rua, sem impedir rua, sem transtorno, sem nada. Então esse é um trabalho que a gente continua fazendo na cidade, porque ela cresceu sem isso. Então a parte central hoje já está quase toda coberta, e a gente continua investindo nisso. Isso aí para a gente também é economia. O funcionário que saía para desentupir no esgoto, às vezes que levava 1, 2 dias, para abrir buraco, para fechar buraco, para refazer calçamento, com 10 minutos, 20 minutos, meia hora, ele vai lá e faz esse serviço.
aí já substituição de rede de água. Aí já com recurso agora que a gente conseguiu. Isso já foi recurso de fora. Boa parte disso foi feito com recurso próprio, nosso, de tarifa. Aí foi para o Saara. A gente foi arrecadando, comprando cano e fazendo. E em seguida a gente começou a receber já recursos também para essas redes. Esse foi o primeiro anel da cidade que a gente fez. Tirou grande parte do material sucateado, que a água saía lá da estação limpinha, redondinha, bonitinha, chegava na casa das pessoas com cor. Ela continuava potável, mas ela chegava com cor, com 4 turbidez um pouco mais elevado, então dava aquele aspecto de suja. Embora ela estivesse dentro do parâmetro, ela estava nos limites. Para a gente situar o nível de turbidez, por exemplo, a gente tem o número 5, que é o máximo permitido. São 5 unidades de turbidez. Então, a gente estava lá com 4,8, com 4,7, está muito próximo do limite. Hoje isso é abaixo de 1, 0, alguma coisa, dependendo da situação, às vezes o aparelho nem pega de tão baixo que é. E a gente já tem a certeza, já chega nas casas limpas, porque nós colocamos uma rede de distribuição. Então aí todo o trabalho já foi feito com a compactação correta, com o calçamento ficar certinho depois, para não ter problema, de ter que voltar para refazer serviço. São trechos de ruas que a gente foi fazendo. Isso aí já nos primeiros 6 meses de existência. Na parte de baixo da cidade, também trocando canos que a gente tirou da rua. Então a gente percebe claramente, isso é um cano de 1 polegada. Está totalmente comprometido. Esse é um trecho, um cano mestre de rua, que abastecia boa parte da área central da cidade. Esse já é um ramal. Tá vendo lá? E curiosamente, de onde nós tiramos esse não tinha reclamação de falta d'água. A gente passou, a quantidade de água oferecida era tanta que a pressão na rede ela ainda se mantinha. As pessoas ainda recebiam. Não com aquela qualidade toda, mas não tinha desabastecimento. Também ramal, entendeu? Um caninho de 0,5 polegada. Esse aqui é um ramal maior, de 1,5 polegada. Vocês vejam que a gente não sabia como é que passava a água. Cortava um cano, você olhava, soprava às vezes, né, com muita dificuldade. Saiu um arzinho na toalha. É o que a gente encontrou na época. Isso dava para a gente mostrar para a população, acompanhando isso junto com a gente. Foi um processo muito importante, uma situação parceira o tempo todo. O material todo tirado da rua. Era a rede de distribuição da cidade. Mangueira de câmara de ar de caminhão, carro, usava o tempo todo para fazer conserto. Tinha lugar que a gente tirava a rede, que tinha vazamento ali, era anos que estava perdendo água ali, há muito tempo. E não se sabia, né? Não tinha como saber. A gente só detectava esses desperdícios porque a quantidade de água que entrava no tratamento era absurda. E a gente não conseguia abastecer a cidade. Se perdia demais. Então aqui mais algumas aquisições que a gente fez aí, né, de material para laboratório, para tubo de água. Aí nós já adquirimos o primeiro veículo nosso, que foi uma picapezinha Saveiro, um carro usado, né? E para a gente foi um avanço e tanto. A gente meio que já devolveu a caminhonete da prefeitura. Que ela só não... A polícia militar até quebrou muito o nosso carro. E a gente rezava todo dia de manhã também, né? Tinha o pessoal trabalhando naquela caminhonete, que a gente sabia que era uma condição bem caríssima, mas era a ferramenta que a gente tinha, infelizmente, naquele momento. Aí aquisição de manilhas, né? Para extensão de rede de esgoto, trechos novos, para reparo, para manutenção. E a gente já conseguiu comprar de carga fechada, licitada e fechada com dinheiro próprio. Coisa que é impensável. Estoque de população. A gente consegue fazer estoque. Coisa que a gente era impensável para a gente. Eu passei por alguns constrangimentos na época de prefeitura. E às vezes tem alguma situação de emergência na cidade, de vazamento, de ruas inteiras sem água. Eu tenho que ir numa casa de material de construção pegar uma conexão, uma luva, um joelho,
um registro e não ter crédito. Eu tenho que deixar aquela peça lá no meu nome, eu correr lá e fazer o serviço, restabelecer o abastecimento e depois dava um jeito lá de pagar caso não tinha função. Dizia lá, pagava do bolso, depois a prefeitura devolvia, uma confusão danada. Então a gente passou a não ter mais esse tipo de problema. A aquisição dos primeiros hidrômetros foi quando a gente passou a ter um ganho realmente bastante expressivo, porque a gente consegue, a gente fecha o círculo, né? Que a água sai tratada, passa para a população nova e chega no relógio. Antes de entrar na casa, a gente tem a certeza do que está acontecendo na rua. A gente consegue saber se tem vazamento na rua ou não. Dali para dentro é responsabilidade do usuário. Cada um cuida do seu. Então a gente passa a ter essa certeza. Que a gente consegue medir pressão de água na rua. Eu vou no reloginho de uma casa daquela lá, coloco o aparelhinho e vejo a pressão. Está no nível razoável. Vou na outra. Está muito mais baixo. Opa, tem vazamento aqui na rua. Está igual? Está perfeito. Então a gente consegue, essas coisas tudo a gente já vai descobrindo, vai melhorando e vai tendo um ganho de escala. Na mesma situação lá que o camarada foi consertar o esgoto, que demorava 2 dias para consertar o esgoto, com a água era a mesma coisa. Então hoje o ganho também é imediato. É tudo questão de minutos, meia hora, 20 minutos, você resolve um monte de problema. Quando a gente precisava cortar a água de alguém por falta de pagamento, não tinha ainda o hidrômetro. Tem casa que a gente não sabia onde que a água entrava. Não tinha como fazer o corte. Então a gente teve algumas dificuldades com relação a isso. Precisava fazer o corte, porque a gente precisava moralizar o serviço. Bom, você quer água de qualidade, você vai ter água de qualidade o tempo todo, mas você tem que pagar por isso. Se você não paga, faça igualzinho a CEMIG, vou lá e corte. Mas tinha situação que a gente não sabia onde a água entrava. Então, teve casa que ficou 4, 5, 6 meses sem pagar conta de energia de água, porque a gente tinha esse problema. Mas aí a gente começou a já ter um pouco mais de fogo e a gente ia e cortava lá na rua. No outro dia o rapaz estava lá, a pessoa estava lá para regularizar a situação dela. Bom, você pagou a água, a gente religa no mesmo água. Eu podia esperar que ele ia lá na lotérica, pagava e a pouco estava lá de volta. Ele queria água. Ele sentiu o peso de ficar sem, né? A gente sabe o quanto é complicado. Hoje, para se cortar uma água, o leiturista sai com a relação na mão, às vezes sai lá com 15, 20 contas, ele tem uma moto, ele trabalha com ela, é questão de meia hora ele está de volta. Ele já correu o trecho todinho, fez os cortes, dali a pouco acontece situações até das pessoas chegarem no escritório antes dele, para tirar uma segunda via, para pedir para religar, corre lá e acerta, e as coisas ficam uma vez rapidinho. Esse mesmo leiturista, para aquela pessoa que não veio pedir para religar a água, alguma coisa está acontecendo. Alguém está dando água para essa pessoa, ou ela religou por conta própria. Então tem toda uma sistemática que é adotada nesses casos. Né? Então, esse mesmo leiturista volta lá, se ele vê alguma coisa de anormal, ele fotografa, já registra aquilo e leva a ocorrência para o escritório. Aí chega lá, a atendente já registra uma ocorrência para aquele usuário, ele é multado, ele vai ter uma multa para pagar, e a água dele fica cortada até ele resolver a situação dele. Se tiver reincidente, boletim de ocorrência e processo. E aí as coisas meio que começam a se normalizar. Aí algumas ações que a gente fez previsão lá no início, né, a gente fez um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, lá atrás a gente já fez essas, graças a Deus, praticamente tudo aí já foi equacionado. De repente você falou, eu tive que dar uma saidinha. Em que momento você instalou os hidrômetros? Então, logo eu consegui o primeiro recurso. Porque ele, para a gente, tinha uma função importantíssima, que era regular consumo e mostrar para a gente onde tinha desperdício. A partir do momento que a gente hidrometrou uma quadra
Então aquela quadra já tem um nível de pressão adequado nela. Qualquer vazamento na rede, a gente consegue descobrir, mesmo que ele não afore. Meça a pressão numa casa, vou lá no final do quarteirão, meça a pressão lá. Se houver oscilação muito grande, a gente sabe que aquele trecho tem problema. E aí a gente tem uma parceria com o pessoal do São Lourenço, tem um equipamento que eles têm, que é muito caro, a gente não tem como adquirir ainda. Ele vai naquele trecho, faz uma varredura pra gente, o vazamento está aqui. O camarada vai ali e abre um buraco ali em cima. Pô, antes a gente fazia 3, 4 buracos na rua para achar o vazamento. É um ganho muito grande. Mas mesmo antes da instalação dos relógios, a gente já emitiu as faturas. A gente tem a categoria, já está previsto no regulamento, uma categoria de cobrança por consumo estimado. A gente tem um consumo estimado para cada residência e estabelece um valor fixo. E tem um valor medido. Esse valor estimado, inicialmente, ele é mais alto que o medido, para estimular as pessoas a migrarem rápido para o medido. A gente vai estimulando, a gente vai andando mais rápido. E a partir do momento que ela migra para o serviço medido, a tarifa dela cai um pouquinho e ela vai acompanhar o consumo. Aí daqui a pouco ela mesmo já sabe a rotina dela. Ela sabe que se ela extrapolar um pouquinho, ela vai pagar um pouquinho mais. Porque aí tem as faixas de consumo, né? De 0 a 15 mil litros é um valor, de 15 a 20 é outro, de 20 a 25 é outro, e assim vai crescendo. Ela vai aumentando. Aí também outros problemas pontuais que a gente tinha lá, esgoto a céu aberto, ruas sem calçamento, uma série, rede de água próximo da rede de esgoto, uma série de problemas que a gente tinha na época, problemas que a gente tinha lá na barragem por conta de não ser fechada. Às vezes pessoas, crianças, às vezes até mesmo um adulto ia lá, abria a porta, a água ia embora, a gente tinha que correr lá para socorrer, e era um transtorno danado. Esse era um poço artesiano que a gente tinha bem na parte central da cidade, que além das captações normais por água de serra que a gente tem lá, a gente tinha ainda na área urbana 2 poços. Ainda temos esses 2 poços, eles ainda estão em operação. Mas hoje não tanto por falta d'água, mas por equilíbrio, mais por estratégia de consumo, que a gente não faz uso por ser uma água de boa qualidade e que num dado momento o custo para a gente é relativamente baixo, então dá para a gente fazer o uso deles, porque o ideal é que não use bomba, energia elétrica e consumo mais elevado. Bom, aí foram as ações que nós estabelecemos de médio prazo, executar a construção da ETA, que é a Estação de Tratamento de Água Convencional, que hoje nós temos lá 3 estações. Então, o nosso grande desejo é unificar uma única estação. Eu preciso hoje lá de 13 funcionários, são 13 operadores de estação de tratamento, que são 4 em cada ETA e 1 cada férias para eles durante o ano. Então, se eu tiver uma única ETA, eu vou precisar de 4 só. E essa ETA hoje ela já está em construção, já em fase bem avançada, com recurso da FUNASA. Totalmente de graça, sem fundo perdido. 1 milhão, quase 1,5 milhão. Projeto nosso, conseguimos o recurso por estarmos com o serviço organizado. Então, quando nós concorremos a esse pleito, a região nossa aqui sai o recurso da Carmo de Minas, São Lourenço, Passa Quatro e tem uma outra cidade, que fugiu o nome agora. As únicas que estavam com o serviço regularizado aqui na nossa região, que concorreram a esse pleito, né? Foram vários municípios, várias prefeituras, inclusive. E a nível do Brasil também, né, a gente tem SAAs aí esparramados para o Brasil inteiro, não é só em Minas Gerais. Esse foi um sistema que nós ativamos, era um bairro mais afastado que a gente tinha lá na cidade, que tinha um reservatório, era um poço artesiano que bombeava para ele, que hoje a gente já abandonou, não tem necessidade. Aí foram as metas de longo prazo, além da construção da nossa ET, Estação de Tratamento de Esgoto, que é o pleito nosso desse ano. Nós estamos correndo atrás dele. Aqui algumas fotos já da construção da nova ETA, Estação de Tratamento. Ela está já um pouco mais avançada que isso. Os tanques, as caixas que vocês estão vendo aqui, é a estrutura de concreto armado dos tanques de tratamento. Você visitou lá de São Lourenço, é aquele modelo. Tá? Aqueles tanques hoje já estão todos concretados. Nós estamos finalizando lá a casa de química, fazendo o acabamento dela.
com mobiliário, material de laboratório, bombas, tudo coberto, tudo pago, dentro do projeto. Bom, aqui foi aquele slide que eu mostrei para vocês lá no começo, né, da arrecadação do município, a realidade que é. Aqui a nossa realidade de investimento no primeiro ano de exercício, 2009. Então vocês vejam que janeiro, fevereiro e março nós não tivemos arrecadação. O período que a gente ficou lá com o regulamento, com CNPJ, a parte burocrática, né? De março em diante, em março a gente emitiu a primeira fatura para receber em abril, e ali a gente começou a ir fazendo já frente às nossas despesas. Né? E aqui no final a gente tem o somatório do ano. Então a gente já teve lá, nós arrecadamos mais que gastamos. Uma realidade totalmente diferente daquela que a gente vivia lá na prefeitura. Isso já com o primeiro ano, sem recurso nenhum da prefeitura e sem injeção nenhuma de fora. Só com a realidade nossa, só com o que a gente tinha. Nós fechamos um ano com saldo positivo. De lá para cá, todos os anos nós fechamos com saldo positivo. Aqui uma pequena amostra aí, né, de como a gente distribui os recursos. Então a gente tem lá equipamentos. Nós fechamos esse ano aí com R$200 mil a arrecadação nossa, primeiro ano, né, que foi o ano de 2009. Nós saímos de uma situação que gastava de 400 a 450, gastava de fato, era dinheiro que ia para o ralo, porque não retornava, e passamos por uma situação de arrecadação de fato também. Só que aí nós já passamos a aproveitar. No primeiro ano, só com produto químico, nós economizamos R$38 mil. Foi economia com produto químico, que era produto que era adicionado à água para fazer o tratamento, que era jogado naquela caixa d'água, que distribuía para a população, que não se tinha controle nenhum. A água não tinha qualidade nenhuma. Ela saía, misturava com outros que não tinha tratamento, aquela tubulação que vocês viram ali, e a realidade era terrível. R$45 mil mais ou menos gasto com material de consumo, tijolo, areia, brita, material de escritório, cano, areia, tudo. Né? A parte de obras, R$33 mil, R$60 mil com o pessoal. Porque aí a gente já começou a aliviar a folha da prefeitura, já comecei a tirar alguns funcionários da prefeitura. Então, a parte de escritório, a parte administrativa, 100% já por conta do salário. Algum funcionário externo, que era leiturista, o técnico químico, e algum contrato que a gente precisava fazer de serviços terceiros. Eu contratei pessoal para fazer a limpeza nas ervas, capina, poda, cerca, para cercar nascente, fechar nascente, proteger, limpeza de modo geral. Está ali o serviço de terceiros, né? R$29 mil. E aqui embaixo a gente tem o que a gente investiu. Foi investimento de fato, 69% e 30% mais ou menos de pessoal, gasto com o pessoal. De energia elétrica, uma conta que chegou a quase R$22 mil no ano anterior, nós conseguimos reduzir ela nesse ano para R$6 mil. Então foi um ano que a gente teve ganho em todos os sentidos. A partir daí, a partir dos anos seguintes, a gente já passou a ter investimentos maiores, a gente já passou a prefeitura meio que acomodou um pouco, então a gente passou, tem feito inclusive até hoje, algumas ações, a gente tem ainda auxiliado a prefeitura, que num dado momento ela precisa fazer alguma urgência, e às vezes ou não tem o recurso, ou não tem a agilidade que precisa para comprar um material para fazer uma contratação. Então a gente meio que ajuda às vezes com uma situação ou outra, muito específica, muito dentro da normalidade, da legalidade. E a gente também, da mesma forma que a prefeitura, que a Câmara Municipal, estamos sujeitos ao Tribunal de Contas, estamos sujeitos a todo tipo de fiscalização. Né? Que a nossa contabilidade, ela é
encaminhada para a prefeitura mensalmente, né? É compilado tudo junto e encaminhado para o Tribunal de Contas para apreciação e aprovação das contas da mesma maneira. Então, eu procurei ser bem rápido, mais assim com detalhes mesmo práticos, né? Vamos se ater muito à parte de burocracia, que são coisas que vão ver depois. É para mostrar para vocês que é possível. Eu brinquei lá com o Marcinho, falei com o Mário também, falo onde eu vou, a gente faz com a mão nas costas. Então, evidentemente, precisa muito, no primeiro momento, parceria muito forte entre população e administração pública. A gente trazer a população para a gente, mostrar para ela o que a gente tem para fazer, o desafio que tem pela frente, que ela nos dê um voto de confiança e que ela acompanhe o que a gente está fazendo. Não dói para ninguém. Só para vocês terem uma ideia, custo, vamos falar de tarifa. Nós temos lá hoje, o custo de tarifa hoje, para uma residência normal, uma casa com 5 pessoas. A gente tem um padrão mínimo de 15 mil litros, dá uma caixa d'água de 500 litros por dia a ser consumido. Não gasta. Se tiver com a casa, com a instalação toda certinha, com o reloginho lá na porta, sem vazamento, palavra nenhuma, consumo tranquilo, lava roupa, limpeza de casa, lavar carro, lavar moto, o que quiser. Não gasta. A grande maioria dos usuários nossos estão dentro dessa faixa. É lógico que as pessoas que têm casa muito maior, um padrão de vida maior, vão ter um consumo maior, vão pagar um pouco mais por isso, mas é justo. Gastou, pagou. E não é nada absurdo. É uma realidade que todo mundo acompanha sem maiores dificuldades. A gente pega uma garrafinha dessa de água que a gente compra aí na estrada, está viajando, uma garrafinha de 200 ml, né? A gente paga aí uns 50, R$2, uma garrafinha de água dessa. Né? 1.000 litros de água, dentro dessa tarifa que eu estou falando para vocês, que daria para 2 dias de consumo, custa R$1,07 na nossa tarifa lá. Então, eu precisaria de, mais ou menos, fazer uma conta aí muito bem grosseira, 5 garrafinhas dessa dá 1 litro. Né? Então, eu precisaria aí de 5 mil garrafinhas. É isso? 10 mil garrafinhas para dar o consumo de 15 mil litros. É isso? É de 1.000 litros, perdão. Para dar 1.000 litros. Então é muito barato, gente. É muito barato. Sem falar dos outros ganhos que vem em seguida. O ganho com a saúde, principalmente. A cidade é vista de uma outra forma, porque lá fora é R$1,7 a cada 1.000 litros. Cada 1.000 litros. Quem tem uma faixa social também, que é essa faixa, que cai para 10 mil litros a tarifa, ela é um pouco menor, ela vai cair para 78 centavos, se não me engano. Mas aí tem alguns parâmetros para a pessoa poder usufruir desse valor. A casa tem uma metragem mínima que ela pode ter, a renda até um salário mínimo, tem alguns critérios lá que já vem pactuado no regulamento do serviço. O mínimo é o que para o dele? O mínimo? Hoje, no serviço medido, que é onde tem relógio, é R$16,80. Onde tem. Onde não tem é R$22. Tem uma situação ou outra lá que a gente ainda não colocou o relógio, ou porque não trocou a rede da rua, ou porque ele não conseguiu identificar onde está essa entrada de. Não dá tem alguma situação ou outra lá. Porcentagem muito pequena. Na sequência, o que precisa para ser trocado e colocado é a possibilidade de atendimento do pedido de hidrômetro ou o interesse da pessoa em querer colocar hidrômetro? O primeiro interesse é da autarquia. Da autarquia. E o custo? Ele é repassado para o usuário. E se ele se recusar? Não. Ele fica na faixa Essa de 22? possibilidade não tem. Ele não pode ficar na faixa de 22? Não. Ele já paga mais? Não, ele não pode optar. Ele não pode. Ele fica enquanto eu não levei o serviço para ele. Depois que estiver naquela rua, ele é obrigado a aceitar e pagar o custo. Qual o custo do hidrômetro?
Hoje, para a gente lá, ele está em torno de R$140, mais ou menos. Isso instalação completa. Aham. Não é só o hidrômetro. Cavalete, tudo, Que né? exato, instalação completa. Parcelado? Porque só o aparelho, e como a gente não pode ter lucro em nada, Sim. eu faço a licitação, adquiro, esse custo é repassado para o usuário. E mais o serviço, né? Mais os serviços. Tá. Mais E os é serviços. parcelado na conta? É parcelado. Em Tem a opção em no máximo 6 vezes. 6. Isso aí é um diagnóstico que a gente que vai dar essa direção para a gente. Ok. Vai fazer um estudo da população, né? Levantamento socioeconômico, Ok. para a gente ter essa visibilidade. Ok. Professor Cláudio, e para você colocar hidrômetro e a instalação, tudo, eu como dono da minha casa, eu quero, ligo para você, eu quero tudo completo, quanto ficaria hoje? Pra gente, lá hoje, para a gente ficaria em torno de uns R$140. Com o hidrômetro, tudo já? A ligação, tudo? Prontinho. Essa ligação hoje em São Lourenço, só para a gente ter um parâmetro, hoje lá em São Lourenço fica com R$350. A tarifa da Copasa deve estar aí em torno de uns 400 e pouco. Poço de Caldas, se não me engano, acho que está em torno de R$600. Varia muito de situação socioeconômica. Tem lugares que o poder aquisitivo é maior. Né? A Copasa, por exemplo, a Copasa, a tarifa dela lá em Belo Horizonte é a mesma se ela viesse para cá que ela aplicaria aqui. Então não tem essa, é uma realidade só. Então esse é a grande vantagem, né, da autarquia. O sistema municipal, porque você trabalha com a realidade do seu município. Então fica fácil para a população trabalhar. Em termos de qualidade, em termos de prestação de serviço, tem tantas pessoas capazes aqui como em qualquer outra empresa de água. E é só você dar oportunidade para que elas trabalhem nisso. Aqui vocês têm água em abundância, como eu tenho lá em Carmo de Minas, como São Lourenço tem o Rio Verde passando lá. São Lourenço teve uma particularidade, né? Porque lá o SAI está lá com já quase 40 anos. Então lá a implantação lá foi todinha pela União. E, antigamente o governo federal, né, tinha os programas lá da Planasa, né, que antecedeu a Funasa hoje, né, a Fundação CESP, que cuidava da saúde. Então que ia para os municípios, né, e implantava tudo, inclusive com funcionário, com maquinário, com veículo, com tudo. Então, o site de São Lourenço foi premiado por isso, eles têm as realidades lá. E eles têm uma particularidade, que tem uma arrecadação também muito boa, né? Então, na realidade deles, é um pouco diferente. Mas ainda assim, está lá, né? É referência na região, né? Uma água de excelente qualidade, o ano todo. O ano passado, lá em Carmo de Minas, nós chegamos no limite nosso, porque foi uma seca bem atípica, foi a nível de Brasil, né? E nós chegamos no limite nosso lá, nós tivemos inclusive que racionar um pouco a água, porque os mananciais nos caem muito. Né? E eles lá também chegam perto, a água do Rio Verde, então o terreno deles foi um pouquinho menor. Não, o que eu queria entender assim, nesse início, depois da papelada pronta, vocês começam as cobranças mensal, uma taxa fixa para todo mundo. Para todo mundo, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. É. E aí, dali é que começa a troca, substituição de tubulação. Exatamente, é. A partir do momento que você começa a arrecadar, esse dinheiro tem que voltar todo para melhorar o serviço. Cada real que entra tem que voltar para a melhoria. Então, essa cobrança, no caso, vai ser a partir de tipo 2 meses que vai ter certeza que a água está sendo tratada ou assim que entrou. Não, então logo. Se ela instalou aqui hoje, amanhã a água está lá, você garante ela, tem certeza que você já pode emitir fatura. Mas eu estou dizendo assim, não consegue, né? Assim, por exemplo, a água tratada, assim, por exemplo, com essa substituição imediata. Não, né? não, a gente precisa de um tempo, não, porque se a gente já tivesse, mais digamos que a gente tivesse um recurso já para implantar, eu não consigo fazer a obra na mesma velocidade. Porque um exemplo nosso aqui é o seguinte, nós temos mananciais aí, por exemplo, diversos. Por exemplo, tem aqui do Rosário, que abastece sem tratamento nenhum. Certo. Tem esse da Rua do Senador aqui que vai
aqui, por exemplo, é todo sem tratamento. Né? Então, por exemplo, se nós ficar com a ETA só, essa ETA, por exemplo, ela tem que abastecer toda a área urbana. Exatamente. Vai ter que ser dessa forma. Então, nesse primeiro momento, essas águas, o sistema como está indo hoje, ele vai ser trabalhado com ações imediatas, melhorias imediatas, para a gente garantir qualidade. À medida que o recurso vem entrando, nós vamos descartando a necessidade dessas outras. Porque só aquela ETA que está lá em cima, a quantidade que está lá em cima, ela dá no mínimo para o tipo dessa população de hoje. Sem fazer conta. Só pelo que eu vi lá na captação. Tem alguns bairros que ela não abastece. Não, mas aí você tem como mandar água já para o sistema alternativo. Você vai bombear, vai colocar booster na rede, você vai fazer. Você vai melhorando a rede, você chegar nesses pontos sem necessidade de água, que você não pode atestar a qualidade. Porque chega um momento que essa água que está aqui, eu vou gastar tanto ali para garantir a qualidade dela, que não vai compensar. Vai ser preferível bombear de algum ponto para lá e esquecer essa água. Então você tem que ir fazendo o tempo todo essas compensações. E aí faz um reservatório lá. Exatamente. Para aquele reservatório. Exatamente. Nesse Só período de cobrança. Quantos tem sendo atendidos? Quantos usuários do sistema de serviço público? Quantos funcionários? Não. Quantos Usuários? E nós devemos ter em Quantas penas da água, né? em torno de umas 2.800. 2.800. Mais ou menos. Quantas estão com hidrômetro? Diria que de 90% a 95%. 90 a 95. Todas na área urbana. Na área urbana. Porque ali tem projeto para atender a área rural também com Exatamente. hidrômetro. Também. A partir do momento que você chega com benefício, o relógio tem que vir junto. Não tem opção de pedir. Tem que aceitar. Se passar ali. Não, é lei para ser cumprida. Se chegou com melhoramento, a pessoa já é automaticamente ligada a ele. Você não pode ter o risco de ter uma água alternativa É o contato com a que é acontece. tratada. Isso. Nós tivemos esse sabor lá em Cardoso, passamos por uma situação dessa. Processos judiciais. Nós tivemos um bairro onde tinha uma ligação de uma antiga água que vinha que abastecia aqui no bairro e que depois que a gente entrou com o benefício, que já estava todo mundo, inclusive com os hidrômetros já na rede, num determinado momento a rede foi ligada na nossa, sem que ninguém soubesse. Contaminou a água daquele bairro inteiro. Então deu até um certo trabalho para a gente descobrir. Mas você estando com o serviço fechado, vai fechar umas pontas, aí você chega no problema. O inicial, né, o inicial é com o pessoal da prefeitura e depois aí o sistema Ele próprio pode já vai dar mais controle. E a forma de contratação salvo situações específicas, concurso público. A própria Já está Serviço tudo previsto em regulamento, plano de cargo de salário, tudo certinho. Mas vocês não fizeram 100%. Ainda não. Tudo em contrato de emergência. O técnico químico, que é um profissional indispensável, não tem como, né? E para a gente fazer um concurso só para isso, a gente meio que ainda não teve essa condição, né? Porque a prefeitura está numa condição também que ela vai ter que fazer. Então aqui a gente quer fazer junto, por conta de custo, né? E já fazer uma situação das águas. Nossa, o cara já vai para o sistema, né? O cara tem uma água que ele puxou particular para ele, vamos supor, lá na serra, sozinho. Deus fundou o sistema e ele ligado com o relógio também, né? Nós vamos analisar essa água dele e mostrar para ele que a água dele está contaminada. Mas se ele quiser continuar com ela. Não pode. Não pode. E vai ter, com certeza vai ter criança em casa, ele vai ter uma pessoa de idade. É complicado. Hoje você tem, pelo que eu percebi, três estações. E vocês vão migrar para uma só. Certo? Mas 5 anos vocês pensaram mais. E essa, quando vocês migrarem, você acha que leva quanto tempo aí concluírem essa outra definitiva? Olha, a empreiteira que está executando o serviço para a gente lá, nos deu um documento agora, quer dizer, agora, coisa que já de um mês atrás, se comprometendo a entregar em 120 dias. Vamos dizer, 4 meses. Um já passou, são 3 meses. Só esse ano ainda. Então a gente estamos pressionando eles
para no final do ano ela estar pronta. Como é que vocês estão a nível de esgoto? Nós, por enquanto, os investimentos estão sendo feitos em locais onde não era coberta, a coleta, para coletar o esgoto que tivesse a céu aberto, a gente faz a coleta, continuamos dando a destinação que tem, que é o rio que passa na cidade. Mas o projeto nosso contempla os interceptores nas duas margens do rio. Não, entendi, mas isso a gente não está iniciado ainda não. Não, ainda não. Cobra pela E vai ser a captação? partir de 2014 cobrança o país inteiro. Né? Pois é. E vocês cobram pela captação de esgoto? Cobramos. Já faz a captação? Quanto que é? Vai um percentual, 30% do que entra da água. Se você gastou 10 de água, 3. você vai pagar 3. No caso da fixa, que é 22, vai pagar 6,60. É proporcional. 6, ok, 30%. Que tipo de investimento vocês fizeram na área de captação da água, nas nascentes e tal? Para você Proteção. melhorar a Basicamente, proteção delas. Cercamento, fechamos. Devo ter feito lá, seguramente, mais de 10 km de cerca. Fechando tudo, protegendo. Pegaram outorgas de água também, não é? No momento, só os registros. E como migrou da prefeitura, nós estamos fechando as outorgas agora. Já entramos Desapropriou as áreas de captação? A principal já pertence à prefeitura, tem escritura da área, é dela. Perfeito. E as demais a gente está. Para pedir esse registro com a anuência do proprietário. Exatamente. Mas vocês fazem algum trabalho de melhoramento dessa bacia de captação? Sim. Tipo reflorestamento, A gente não chegou. ambiental, tal, para você melhorar a qualidade da água do reservatório. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Nós temos já projeto pronto, já. E hoje tem para provar que você ter uma água pura é mais barato do que você tratar a água Sem que já dúvida. foi contaminada. Tudo é a situação ideal, né? Você ter ela pura, chegar na sua cidade por gravidade e distribuir por gravidade. Isso é o sonho de consumo. Só por curiosidade, está tão recém-criado, então, mas teve algum procedimento já judicial contra o SAI? Já teve processos contra o SAI? Recursos? Não? O que acontece é o seguinte, tem oportunista para todo lado, né? E a mídia está aí mostrando tanto de coisa também o tempo todo. Então a gente procura sempre, na medida do possível, antecipar os problemas. Perfeito. Mas a gente não dá conta. Então foi quando eu falei no início, é importantíssimo a parceria com a população. Perfeito. Conversar muito com a população, a Câmara tem um papel fundamental nisso. Eu não sei se vocês têm já o sistema de gravação, de rádio. Então é importantíssimo que a população ouve, né? E ela vai ter a oportunidade de acompanhar o processo, de ver, de se conscientizar das melhorias. Então só vai partir mesmo para esse caminho aquele indivíduo que de repente está querendo algum tipo de vantagem. Nenhum deles teve êxito até hoje. Tá, mas eu estou dizendo assim, aí o que você está me dizendo é o usuário do serviço que processou o SAI. Estou dizendo a título de Ministério Público em defesa do Código Consumidor. Ao contrário. Lá teve... Ao contrário, nós tínhamos uma ação civil pública da prefeitura que foi na administração 2005, 2008, 2005, 2002, né? 2001, 2004. 2001, 2004. 2004. Acho que foi nesse período aí. Que era a situação que vocês têm aqui hoje. O Ministério Público, em cima do prefeito, Varginha, o tempo todo com laudo negativo, e foi instaurado um processo. Quer dizer, aquele prefeito saiu, o outro voltou, passou o primeiro mandato dele, sem a gente meio que o tempo todo fazendo relatório, tentando tampar o sol com a peneira. A partir do momento que nós entramos, o Ministério Público já passou a ver o serviço de uma outra forma, então meio que já foi andando junto com a gente. Então eu, a cada 3 meses, eu mandava relatório para o Ministério Público. Em vários relatórios que a gente mandava, eles foram acompanhando a gente passo a passo. E agora, no final do ano passado, esse processo foi arquivado. E a promotoria me pediu um último relatório para mandar para Belo Horizonte, já na instância estadual, e eles pediram o último relatório, né? Aí eles também arquivaram lá. Essa situação morreu. Nós tivemos um problema com o Correio por conta da entrega de contas no começo. Porque entregar a correspondência é atribuição dos Correios.
Mas esse processo, a gente também passou por ele, ganhamos sem problema. Ainda tem alguma coisa em curso, mas a gente sabe que nós não vamos ter problema com relação a isso, porque nós também já migramos para o sistema de leitura e emissão simultânea. Então, descaracteriza a entrega de correspondência. É o que todo SAI faz. Então, é uma situação também que a gente resolveu. Senhor Jorge, eu queria esclarecer sobre a taxa cobrada de R$22 no começo. Para todos os moradores. Todos eles. Esse sistema, igual a Iroca, cidade pequena, tem pessoas que namoram na rua sem calçar, são pessoas que vivem dentro do braço, que não tem nem carteira assinada. E tem as pessoas também que pessoas bem de vida, bem sucedidas, que têm duas casas. E se não vai gerar uma cobrança, uma pessoa humilde que mora numa rua lá em cima sem calçar e pagar a mesma taxa que uma pessoa. Não tem outro caminho. No começo dói para todo mundo. Mas não tem outro jeito. Você tem que começar. Alguém tem que chamar uma responsabilidade e tem que assumir esse compromisso. Olha, a regra agora é essa. Nós vamos trabalhar nela, nós vamos sair correndo dela. Mas agora a regra é essa. Tem que começar. Você tem que começar de algum jeito. Hoje não tem uma taxa fixa? Hoje você não tem uma taxa de água aqui? Tem a taxa que é baseada no Código Tributário. Ele é cobrado por testada de terreno, área de função, por edificação de casa, né? Na área construída. Então é um critério injusto da mesma forma. Porque não é uma pessoa abastada para uma casa grande, você não pode necessariamente dizer que ela gasta mais água do que um zero rural. Porque às vezes lá na ponta ele não tem torneira, ele não tem uma caixinha de descarga dele lá, não funciona na frente. Então a água entra e sai o tempo todo. Ele não tem controle do consumo. E igual você falou aí, que 2014 tem mexer com as duas. Nós estamos querendo começar agora, né? Dá conta de mexer com os dois ao mesmo tempo? Você vai fazer algumas melhorias, com certeza. Mas você tem que focar na água primeiro. A água é o seu primeiro foco. Tem que trabalhar o esgoto, vai sempre. Nós estamos na mesma leva que está o país inteiro, praticamente. É uma porcentagem muito pequena das cidades, né? Tem o tratamento. Então existem muitas, porque a grande maioria, a grande realidade do Brasil são cidades pequenas, né? É a grande realidade. Não existe um recurso para todo mundo. Então a gente está vindo até já agora numa situação que é até uma imposição tanto da União como do governo do Estado, que são as situações consorciadas, que daqui a pouco, eu vou estar vindo aqui numa segunda oportunidade, porque nós estamos com esse consórcio em fase de fechamento. Então, nós estamos, inclusive, com as prefeituras, a Iroca está lá na relação, aqui está a Lagoa, está todas as cidades aqui em volta, vamos estar trazendo um protocolo de intenções, né, que agora é só um protocolo de intenção, mas que já passa da visibilidade, tanto para o Estado como para a União, o fechamento desse bloco, né, que é o consórcio aqui da região do Sul de Minas. Acho que eu cheguei a comentar isso com você lá na época, que era só São Lourenço, Lambari, Passa Quatro, e sempre foge da cidade. Mas hoje, não, a gente está. Agora hoje está sediado lá em Boa Esperança. O Instituto aumentou. Então a gente deve estar hoje. A gente deve estar hoje aí já com o prefeito que já assinou o protocolo de intenção. Em torno de uns 10. Esse consórcio já está fechando, já está pegando o CNPJ, já está pegando, né, a identidade jurídica, já está. Porque a gente fortalece o grupo. Porque quando a gente faz uma licitação dessa para comprar veículo, para comprar de ônibus, por exemplo, em vez da gente comprar 1.000, nós vamos comprar 10.000, 15.000. Custava 10, vai custar 7, 6, 5. Cai tudo. Todo mundo ganha. Né? O Ministério Público, o governo do Estado, já começa a ver a gente como outro negócio. A tarifa do SAI é mais baseada na realidade do município ou é assim, tem um parâmetro? Em realidade do município. A gente vai fazer. São Lourenço e Carneiro Preto. São diferentes. São diferentes. A de São Lourenço hoje é 80% mais cara do que a nossa. E a Copasa dá quanto mais ou menos assim? Muito mais. 3 a 4 vezes mais. A tarifa, né? Uma tarifa que a gente paga lá R$16, R$20,
tabela é seguramente aí uns 60, 70 reais. A gente fez um levantamento na época da implantação de massa, de que o investimento que eles fariam para arredondar o sistema nosso, de acordo com a concepção deles, eles investiriam no município 3 milhões de início, para colocar o sistema dentro dos parâmetros. E nós fizemos uma conta com a tarifa deles, eles mostraram a tarifa que ia ser aplicada. Em 2 anos, essa tarifa, esses 3 milhões já estavam com o bolso deles de volta. E a concessão é para 30 anos. Então eles teriam mais 28 anos de concessão. Eles ficariam lá no município mais 30 anos explorando os serviços. Então daí para frente era quase que só benefício, né? E aí depois desses 30 anos, se o município quisesse de volta, ele tem que pagar por todo investimento. Quer dizer, em outras palavras, você deu a galinha de ovos de ouro. Você pegar ela de volta, que Tamonte está aqui numa guerra terrível para ter de volta. Só para tentar entender, Gustavo, assim, pelo que eu entendi, você consegue, pela sua arrecadação de 2.800 ligações, a 26,80 por mês, 26,60, na verdade não, 28,60, né? Porque é 22 mais 30%. Não, aí dentro já está os 30%. Ah, dentro dos 22 está os 30%? Já está. Na minha tarifa mínima na medida. Na composição de 22, 30% é esgoto. É. Ah, então tá. Isso é importante. Porque o esgoto é gerado pela água que entra na residência. Tá. Então a tua tarifa não é água 22. O mínimo não, é água e esgoto. Água e esgoto 22. E aquele medido de 16,80, água e esgoto. Ah, tá. Água mais esgoto. Então com esse custo, com essa receita que você está tendo, você conseguiria fazer aqueles investimentos que você fez também, se não tivessem vindo valores de Funasa? Não. Ou não conseguiria? Não conseguiria. Só com valores vindo de Funasa. Com E certeza. foi em torno de quanto? 1,5 milhão? Nesse primeiro momento, em torno de 1,5 milhão. Tá. E aí você teria notícias assim, por exemplo, como você falou, tinha vários municípios pleiteando e tudo mais. Como você acabou de pleitear. Carmo de Minas foi 18 e 19 de junho. 2 meses. Eu estive em Belo Horizonte apresentando o projeto. Porque a minha carta consulta foi selecionada. Agora eles vão analisar o projeto. Para depois? Daqui a pouco a gente vai ter um período que eles vão chamar para fazer defesa do projeto. Tá tudo ok. Antes do final do ano, esse projeto está contratado. Se correr, tudo bem. Aquilo que eu vi a foto da construção da ETA está em outubro de 2011. Isso foi um pleito de 2010. Um recurso de 2010. Foi o que mesmo, vai estar a mesma finalizando sistemática. agora em 2013. Então, em 3 Lá em anos, 2010, recebeu e executou. Lá em 2010, a gente também já tinha o SAI, né? Então nós pudemos concorrer. Tá. Porque várias outras prefeituras entraram. Mas prefeitura é critério de seleção. Né? Então, olha o município. Não, tem um SAI, tem uma autarquia, tem um departamento. Então, um setor que cuida só de água. Então, o serviço de um jeito. Não tem. É a prefeitura que cuida. Então, não tem. Você já está praticamente eliminado. Dificilmente vai ter o seu deputado ou quem tiver, dificilmente vai conseguir te levar. Porque a procura é muito grande, um recurso nem tanto. Eu acho que para eu finalizar pelo menos essa parte, que eu já perguntei muita coisa, só mais uma. Você falou, olha, não pagou a conta 3 meses, 5 meses. Corta. Como é que é essa história de cortar um bem essencial para a existência de uma família naquela casa? Não existe a exigência de você fazer primeiro uma ação de cobrança no fórum e, não sendo possível, você adotar desligamento, corte como última alternativa? Não tem isso lá? Isso tudo é previsto em regulamento. Existe um regulamento do serviço. O usuário recebe essa orientação toda. Ele já sabe como é que funciona, já sabe quais são os deveres dele. Uma situação de corte, lá atrás nós fizemos essa situação de 3 meses até 5 meses que a gente estava implantando. O regulamento prevê 30 dias, né, do vencimento, você tem mais 15 dias. Se nesses 15 dias, isso por inadimplência, né? Você ficou inadimplente, você está sujeito a corte a qualquer momento. Aí, na sua próxima conta, vai um aviso para você: sujeito a corte por falta de pagamento. Procure regularizar a sua situação. Você não veio. Então, vai um aviso para você depois, corte previsto para o dia tal. Você já tem uma terceira situação de aviso. Então, você só não regularizou porque você não quis, ou porque realmente você não teve aquela condição. Mas eu vou lá e vou cortar a sua água.
Aí você vai ter que provar aí uma situação socioeconômica, ação social, os caminhos da prefeitura, que vão verificar isso aí para ver qual é a condição. Tá, aí leva, tipo, o serviço tem que ser pago. Tá. Alguém vai subsidiar isso aí. Algum programa da prefeitura, dentro lá da parte de ação social, vai de alguma forma controlar isso aí. Nesse começo, de falar isso, porque eu vivo essa situação lá em alguns casos, para a gente lá ainda está assim, um pouco nebuloso, mas até hoje de graça para ninguém. É a regra. É a regra. A gente sempre contorna, dá um período maior, às vezes, faz um parcelamento daquela dívida em 6 vezes, que é o máximo que a gente pode fazer. Aí quando cai uma situação especialíssima, a gente faz até 10 vezes. Aí sempre tem alguém que ajuda. Às vezes é um programa da própria prefeitura, às vezes é um parente, é um irmão, um tio. Tem tarifa social para beneficiários de Bolsa Família, pessoas comprovadas de baixa renda. Há uma tarifa mínima para esses? Cai na tarifa social. Aquilo que eu te falei. Tem os critérios de elegibilidade. Você elege esses critérios. Você se enquadrou, mas vai ter que pagar. Não pode ser de graça. Não, tudo bem. A pessoa, ela comprovadamente, ela é beneficiária de Bolsa Família, carente, tal. Essa tarifa social, mas também vai enquadrar no consumo. Vai. Sou muito carente, mas eu gasto 20, 30 mil de água. Exatamente. E aí como é que fica essa situação? Ela tem que ter o consumo. Tem, dentro daquela faixa. Para ter o benefício. A mesma história de Bolsa Família. O filho tem que estar matriculado na escola. O benefício ele tem que ser utilizado de forma correta, né? Esses valores que você disse aí com a realidade de Carmo de Minas, né? Porque cada município tem a sua realidade. Exato. Lá se paga 16,80, digamos que aqui em Uruoca pode ser bem menor. Então eu acho assim, você vai ver a realidade do seu município. Conforme nós falamos, são situações que pessoas de baixa renda, né? Aí, como o pastor aqui também já disse, então eu acho que tem que ser muito bem estudado, porque principalmente a Uruoca, a cidade nossa, é uma cidade de pessoas muito carentes. E que pode ser uma cidade maior pelos serviços necessários. Então aí a gente tem que estudar. Pelo número menor de ligações, nós temos bem menos ligações. A sistemática é assim, no primeiro momento é feito um diagnóstico da realidade atual do serviço que vocês têm em termos de bens, estação de tratamento, rede de água, vocês têm isso é quantificado, a gente vê que precisa de melhoria, soma-se um valor, a gente chega no valor. Esse valor vai ser rateado para todo mundo. É um rateio. Nós começamos a melhorar o sistema. Essa que é a situação. Você pega o quanto é necessário e rateia. Lá são 2.800. Nós temos menos. Então, é um rateio. Cada parte seria até maior do que o que está lá. Então, o que acontece? A partir do ano seguinte, você começou a trazer melhoramento para o serviço. Esses melhoramentos, eles vão sendo quantificados de novo, né? Esses valores a gente volta para a tarifa. Porque você comprou um carro, conseguiu comprar um carro hoje, um carro zero. Hoje ele vale 10, o ano que vem ele vai valer 9. Então essa depreciação, esse 1.000 que você perde, ele é jogado na tarifa. Proporcionalmente. Então vai cair uma merrequinha lá na tarifa. Então para todo bem que chega, ele entra no bolo de novo e sempre volta para a tarifa. Porque senão você não tem um sistema que se mantenha. Você cobra na zona urbana, correto? Ou se chegar na zona rural... Se o benefício chegar, você vai cobrar também. Pode cobrar também. Onde você chegar com o benefício. Como é que fica o caso do Minha Chica lá? Vocês mandam água lá e Minha Chica? Não, ele tem um sistema próprio. Tem um sistema lá? Tem um sistema próprio. Nós estamos entrando exatamente no bairro dos Campos? Lá não tem. Sistema próprio. Estamos entrando exatamente nesses dois bairros. Tem algumas cidades aqui, mais ou menos, que já está enfrentando o problema de abastecimento. No caso do Pinhal aqui, que é um bairro que tem 200 moradores, é um aglomerado. Mas tem toda a característica de zona urbana. Sim. Comércio, escola, exatamente. E tem problema de abastecimento.
Pois é, então é um melhoramento que você tem que ter lá. Você vai cuidar da qualidade dessa água, vai começar do mesmo jeito. Melhora a qualidade, estimativo, reloginho. É exatamente a fase que nós estamos lá. Vai para finalizar, vai. Pessoal, de quanto é a população de Carmelinas? Na área urbana hoje está entre 10 e 11 mil. Então nós vamos ser bem menos ligações. Eu vou fazer uma conta de 1/3, mais ou menos. Esse custo fixo aí é 1.360 residências. É 1.360. Então a gente vai ter iniciar o nosso aí, vai ser maior. Esse custo aí, não é? O custo inicial, ele sempre você tem um choque, porque você tem que fazer várias ações, né? Mas em contrapartida, vocês têm um sistema que está funcionando. Aí está funcionando, a prefeitura está bancando ele. Praticamente está bancando ele. Então você não vai sair do zero. Já tem alguma coisa que vai melhorar. Opa, tenho certeza. Se o Ministério me perturbar, não vai, porque a água está dentro dos padrões de qualidade. Isso aqui eu posso garantir. Eu preciso de recurso. Então o Ministério Público já vai começar a te dar apoio também. Porque começa a dar tudo junto, a própria população. Ela vai te acompanhar o tempo todo, ela vai ver os benefícios que ela está tendo. Porque o dinheiro que você não está gastando na água, com certeza estão gastando na farmácia. Tem a menor dúvida disso. Estão gastando na farmácia. O pessoal do SAI, ele entra na folha da prefeitura? No percentual? Ele vai continuar na folha da prefeitura nesse preço, até se regulamentar tudo. A documentação está toda pronta, mas toda regulamentada, você já tem quanto que a prefeitura tem que ter lá de pessoal, ele faz parte desse percentual. Faz, Márcia? Sim, inicialmente sim. Depois que você fizer o suporte próprio e principalmente depois que fizer o concurso, aí passa a entrar no percentual que também tem que obedecer a lei de responsabilidade. Exatamente. 54 porque ele está dentro Isso, da exatamente. 51 nessas prudências. Que a contabilidade, ela fecha depois, né? É que, de fato, pelo que eu estou entendendo, você ficou muito tempo, o SAI ficou muito tempo com funcionários cedidos, através de convênio, seria o caso. Exato. Faça o convênio do SAI com a prefeitura e utiliza aquele que era concursado na prefeitura como cedido no SAI. A partir do momento, não desonero a partir do momento que eu comecei a ter a condição de pagar ele, eu já puxo ele da prefeitura, eu já envio a prefeitura. Como? Por força de convênio, por força de lei. Mas por força de convênio? É um convênio de cessão, exatamente, um convênio de cessão que você faz. Sem ônus. E a própria, sem ônus. Passa você a custear. Mas ele é um funcionário concursado da prefeitura. Ele é um funcionário concursado da prefeitura. Concursado da prefeitura, custeado por vocês. Exato. Não tinha visto mais. Mas ele entra mas tem uma situação. Beleza. A gente está vivendo ela agora lá. Aí nós estamos enquadrando agora esse funcionário, ele passa a ser enquadrado, ele passa a ser da autarquia de fato. Quando eu abrir concurso, essa vaga não vai mais para concurso. Não, mas era isso que eu queria entender, porque na verdade é uma forma de ingresso sem concurso. Mas isso aí é ilimitado, mas também é à vontade. É isso que eu estou vendo. Se lá é só para concurso, na verdade você está aproveitando um concurso antigo. Exato. Tá. Mas o pessoal é bem diferente. O pessoal contratado assim, pela prefeitura hoje, que trabalha na ETA, por exemplo, ele vai até certo limite, só depois ele tem que fazer o concurso, né? Não, se ele já é concursado da prefeitura, já tem um tempo não, de casa. Aí é semelhante àquele convênio do Estado. O Estado paga o funcionário 7 para o município. Né? Esse é o concursado. Eu estou dizendo o caso do contratado. O contratado não. Contratado não. Só é uma questão também do funcionário, uma opção dele. Se ele quiser ficar no quadro do. Opção dele. Não quero trabalhar no SAI, não. Essa aí, opção dele. Aí ele pode ficar na prefeitura e o SAI contrata. Ou a prefeitura pode destacar um gosto que queira. Você pleiteou verbo para FUNASA só depois que criou o SAI? Eu sempre fiz isso na prefeitura. Morri de fazer projeto na prefeitura. Não sai. Não sai dinheiro. Depois do SAI, o primeiro que eu fiz. Sai o dinheiro. Morri de trabalhar. Graças a Deus. Desempenho. E você pleiteou já no sistema global? Já. Concorrendo junto com o Brasil inteiro. Não, sim, mas o sistema todo de água do município. Já. Foi só tubulação ou só ETA, não.
Foi global. Já. Ele estabelece um limite. Ó, quero um projeto com valor mínimo de tanto. Você vai fazer um projeto a partir dali. Se o valor mínimo é 1 milhão, se você entrar, você pode entrar com o projeto lá, 500, 600. Mas você vai ficar meio que de lado. Só se de repente você tiver outros critérios que te ajudam, que de repente você acaba. Pode ser. Tem que ser na fase de 1 milhão para cima. Você vai abranger o máximo possível. Vai procurar abranger tudo relativo à água. Tudo que você precisar, em termos de. Se quiser trocar a população todinha na cidade, uma estação da cidade. Não foi para o projeto da FUNASA ou foi para o recurso próprio? Uma parte o recurso próprio, uma parte da. E esse dinheiro é investimento em veículo, em caminhão, pipa, tudo pode usar? Pode. Luiz Carlos, você falou de visto da prefeitura, então todo lugar tem seus vistos. Essa autarquia, obviamente, está vinculada à direção, à prefeitura, né? Tem uma exigência para que esse diretor, esse corpo técnico, seja técnico mesmo, para aqueles vistos da camaradagem, de pessoas que não entendem nada do serviço, ir para o setor não acontecer. Isso fica tudo pactuado em regulamento, em regimento. Porque você, primeiro, eu conheço, eu sou pai, sua formação, tudo bem, com isso não. Mas, tipo assim, vamos supor que o Luiz Cláudio fosse lá, não fosse o que você é. No caso, tem como a autarquia ter esse cuidado para que os vistos não continuem na autarquia? Com certeza. E a gente tem uma empresa que realmente... Isso já está tudo pactuado lá no regimento interno. Já vem tudo esclarecido. O diretor da autarquia, ele tem que ter formação em engenharia civil ou sanitarista, preferencialmente nessas áreas. Você pode estabelecer ambiental, alguém dessa área. Tem que ser da área. Né? Na área contábil, tem que ser alguém com formação na área. Daí a área de expansão e manutenção, aí já tem os cargos. Tem um cargo de engenheiro, tem um cargo de mestre de obra, tem um cargo de pedreiro, tem tudo. Encanador, bombeiro hidráulico, tem tudo. E tem a função, tarefa, tudo estipulado. Então ali você pega todo mundo. Porque realmente acontece esse dissabor. Não, de repente, é muito amigo do prefeito, da oposição, né? As situações políticas que a gente sabe que existe, é uma realidade. Então tem realmente que se proteger com relação a isso. Hoje, na atual situação, meu cargo é comissionado. Eu sou o cargo de confiança do prefeito, é o cargo máximo do salário. Esse é o cargo que o prefeito tem. Todos os outros, concurso. Tudo concurso. Então, eles vão um prefeito novo e não me querem, eu saio fora. Entra um outro. Técnico na área, com formação naquilo, com experiência comprovada e tudo mais. Né? Porque hoje lá é uma situação que hoje, eu posso falar, não sei se eu até sem muito receio, que pela própria situação que o país está vivendo, a dificuldade de engenheiros, essa coisa toda, momento político, essa situação toda, e a própria complexidade que foi no início. Então, quer dizer, nós atravessamos essa gestão lá, eu meio que querendo até colocar, que de fato coloquei, né, prefeito novo, o cargo está à disposição dele. Né? Mas, por enquanto, ainda não tem quem queira. Né? Porque as pessoas ainda veem toda a dificuldade. Mas vai chegar um momento que vai ter briga por isso, que eu presencio isso nos outros salários. Eu vejo aqui a situação de São Lourenço, vejo a situação de São Maria. É o tempo todo. A administração nova muda. Tá, mas deixa eu colocar o meu ponto de vista para você. Você concorda que isso aí não é brincadeira de criança? De maneira nenhuma. Tá certo? É muito sério. Se não tiver uma responsabilidade técnica, é muito sério, de alguém com gabarito, com conhecimento e com responsabilidade, do jeito que eu estou vendo aqui, a coisa não anda. Tá certo? Então, eu acho também que o próprio prefeito, se mudar lá, ele tem que ter essa visão. Com certeza. Porque senão uma coisa que começou bem, que está caminhando bem, ela vai embora. Ela volta a um passado distante. Concorda comigo? Com certeza. E além dessa condição, a gente tem ainda outros artifícios que são agregados,
que ajuda a fortalecer esse corpo. Tem a existência de um conselho que é formado, né, por órgãos da prefeitura, da comunidade, que fazem parte da autarquia, que acompanha. Então, para dar mais transparência, Tem um conselho também, para dar mais transparência, realmente, para que também não só as benesses, né, mas principalmente as responsabilidades, elas sejam bem divididas também. Então, toda a população, ela é corresponsável o tempo todo. Então, eu acho que a palavra de ordem, coisa acontecer de fato, é parceria de fato, pessoas responsáveis no lugar certo, e o chamamento da população o tempo todo. Ela te acompanha o tempo todo. O tempo todo. Nós tivemos, só para a gente falar aqui a título de brincadeira, vamos dizer assim, acho que até acontece a história lá como era na época, algumas coisas curiosas que aconteceram com a gente lá. A gente, quando emitiu as primeiras faturas, nós tivemos uma situação de um advogado, família tradicional, antigo lá na cidade, e muito respeitado, muito conceituado na cidade, que quando ele recebeu a primeira conta dele, questões políticas na época, que sempre tem, ele rasgou a conta na cara do leitorista e entregou a sua conta, isso aqui não vai dar certo. E isso correu para a cidade inteira, doutor tal, pegou a conta, bom, você continua, vamos trabalhar. Continuamos trabalhando. Chegou a época do corte. A gente já tinha feito essa previsão, 3 meses e tal. Vamos para a rua fazer corte. Então foi aquele momento estava todo mundo esperando, né? Porque achava que não ia cortar, porque a prefeitura não cortava. Saímos para a rua e viemos varrer a cidade de baixo para cima. Passando várias situações de constrangimento, situações outras. O prefeito segurou a ponta dele lá de lá, falou, não, resolve, lá não sai. Se lá não sai, não é comigo, não interviu. Os vereadores, de um modo geral, né, deram uma força pra gente. Caiu lá no SAI, é lei, é regimento, está aqui, está previsto. É lei, tem que cumprir. Temos que cortar, está cortado. Para regular, você precisa pagar. Mas tem que pagar. Saía xingando, chutando, dali a pouco voltava com a conta paga. Escorria, ela religava. Aí dali a pouco chegou até um vereador, um ex-vereador, né? Que ajudou, que votou a lei para criar aqui. Chegou lá, mas muito bravo. Mas muito bravo. Que já tinha ido no promotor, inclusive. E o promotor também, já sabia da situação, caminhou para nós. E ele chegou lá, transtornado. Senta aí, vamos conversar. Conversa daqui, conversa dali. Dizia um pouco, volta a conversa. Aí lá pela estante ele falou para mim, não, quero ver se você vai cortar a água do cristal. Nós já estamos com um abaixo-assinado ali e tal, e nós vamos entrar na justiça, falei, a água do fulano de tal só não vai ser cortada porque está aqui, a conta dele está paga. E se ele não tivesse pago a conta, a gente ia cortar. Aí ele perdeu toda a argumentação dele na mesma hora. Ele saiu meio que xingando, meio que chutando, demorou 15 minutos e ele voltou agora não pago. Foi religado daí para frente. Vida normal. Passa assim, porque a população também não está acostumada com isso. Então, as pessoas que são quase sempre as mesmas, né, que estão lá reclamando da dificuldade de outros, mas dali a pouco as coisas meio que vão. Tivemos que fazer boletim de ocorrência, teve gente que afrontou o funcionário, vai lá no escritório, fala pra gente um monte de impropério, mas às vezes até por conta de abastecimento, ficou sem água, a água não está na qualidade que ele queria. Então a gente meio que foi contornando essas situações, ainda passando por situações constrangedoras, lá no momento ou outro, mas a gente sabe que faz parte, a gente sabe que vai dar conta. As coisas estão fluindo. E, assim, a mensagem que eu podia deixar para vocês até, né, eu acho que é muito mais a gente ousar. A gente tem que ousar. A gente não pode passar uma vida inteira, né, esperando que as coisas se resolvam por si próprio. Então é preferível a gente sofrer, às vezes, pelas coisas que fez, né, do que não fazer nada. Porque a satisfação que a gente tem de ver, quando eu vi a primeira economia com o produto químico na água, aqui foi uma festa para mim. Eu saí com uma conta de energia elétrica de 22 mil a 6 mil. Meu Deus do céu, gente.
Isso eu estou divulgando para a população o tempo todo, mostrando para eles. A gente ia para a rádio, eu tinha um programa na rádio no começo lá, semanalmente eu estava na rádio. Estava num dia, o prefeito estava nesse final de semana, ele ia também. Então a gente vai conversando o tempo todo. Então as coisas vão acontecendo. E a cidade, ela passa a ser vista de uma outra forma. Então a gente começa a agregar certas coisas, começa a acontecer algumas coisas na economia da cidade, por um benefício que já tem, que não tinha antes e que a gente às vezes não percebe. Já temos hoje vários loteamentos que estão sendo implantados, porque já sabe que vai ter certeza que vai ter água. Esse loteamento, ele entrega tudo pontinho pra gente. Tem a obrigação de entregar tudo ponto. Mas ele já tem essa certeza. Gente que chega de fora, a cidade tem água tratada, porque a gente tem um problema para o café, né? Nós lá o café. A base da economia nossa é o café. Café de qualidade. A gente está vendo lá a delegação da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa inteira, o tempo todo, buscando os cafés de qualidade. E tem que certificar café, tem licenciamento ambiental, água. Os fazendeiros, os produtores, vão tudo lá no escritório do SAI, pedir para a gente análise de água. Então, quando não está conforme, a gente dá orientação, vai lá, até para daqui a pouco está conforme. Então, os benefícios é para todo mundo ganha. Eu já tive uma reunião aí em Varginha com você, eu vi quanto a pessoa da FUNAD, da GRS, conhece seu trabalho. Você acha que se não tivesse você na Carne de Minas, isso aconteceria? Com certeza aconteceria, porque ia ter alguém lá que ia. Mas a bandeira não é você que tocou esse tempo todo. Sim, porque pelo fato de já estar na prefeitura há muito tempo, né, e de ser uma coisa que eu sempre tive números na minha mão, eu sempre trabalhei com eles, eu sempre vi quanto que eu produzia de água, e não ter, de repente eu ver um caminhão de água sendo colocado lá na caixa d'água, de repente uma casa na caixa d'água não chega para eles, porque tem problema no caminho, não tem como a água chegar, é cano que, como vocês viram aí, problema de rede, qualidade da água. Então de ter essas informações todas na mão e não conseguir trabalhar elas, porque infelizmente a administração pública tem essa descontinuidade. Não é sempre que você tem a sorte de ter um prefeito que tem a visibilidade de estar fazendo isso que está fazendo com vocês aqui hoje. Ele está aqui junto com vocês, está buscando uma solução, né? Os vereadores, vocês são representantes do povo. Então essa é uma felicidade muito grande, um momento muito ímpar. Mas esse momento tem que ser aproveitado, porque é daqui que surgem as grandes soluções. Porque daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, alguns, vou dizer, a grande maioria da população talvez nem se lembre de vocês, mas vocês vão ter essa satisfação de saber que vocês deram esse chute inicial. Então isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que, não é só o bem pessoal que tem que motivar a gente. A gente tem que buscar, o cargo público nos impõe isso. A gente ganha pouco, né? Tem cima demais para fazer, mas eu acho que a gente ama o lugar que a gente nasceu. A gente gosta demais de onde a gente nasceu, cresceu e vai partir, né? Vai morrer aqui nessa cidade. Então vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? A gente sabe que os nossos antepassados construíram aquela ilha que está lá, foram lá na serra buscar aquela água. Eu me comovi muito em umas situações ali naquelas casas tradicionais lá para o centro da cidade, fazendeiros tradicionais antigos da cidade, né? Me contando que para fazer a rede municipal da cidade, a primeira rede, vinham os colonos lá da roça, no carro de boi, os funcionários lá da fazenda, um enxadão com picareta na rua, abrindo vala para colocar os canos. Eles que construíram. E esses canos eu estou vendo, estou tirando eles do chão lá hoje. Então, o quê? 100 anos, 120 anos. Então, alguém lá atrás teve essa preocupação. Nós temos que continuar tendo. Nós temos que continuar tendo. A água é um bem finito, nós sabemos disso hoje. Nós temos essa realidade. Então, se a gente não cuidar, não tem como. E junto à FUNASA, uma projeção para daqui 30, 40 anos, foi cobrado isso de vocês? Para vocês fazerem investimento onde vocês já estão fazendo? Não, os projetos, quando você faz um projeto macro, vamos dizer, um projeto grande, você vai mudar, por exemplo, todos os sistemas seus aqui. Vamos falar da água. Né? Você vai aproveitar o que você já tem, você vai construir uma estação nova, vai deslocar sua rede de distribuição,
né, e vai entregar água com qualidade. Então esse projeto é feito com um horizonte já de 20 a 30 anos. Dentro da engenharia se trabalha assim. Projetos grandes você tem. Então é feito um estudo populacional, a gente pega os dados do IBGE, estuda a população, vê quando que ela vai crescer nesse período. Então você já vai fazer um projeto para atender a sua população para daqui a 30 anos. Então o nosso projeto, quando foi concebido, já foi para o ano 2037. Mas a captação que vocês tinham lá... já aproveitando o que nós temos. É tudo projetado dentro do... Tudo bem, mas ela que você já tinha suportado para até 2037. Suporte para 2037. Não. Nós já temos previsto onde nós vamos tirar para quando a população atingir essa. Então isso já vai, dentro do projeto, essa água já fica pronta. Eu já vou lá onde eu vou captar, já deixo a estação elevatória lá pronta. Hoje eu não preciso, eu estou tirando gravidade na cidade, estou abastecendo. A população começou a crescer, crescendo. É um caso aqui. Não deu conta, eu já tenho isso aqui pronto. É só eu começar a mandar. Porque pode ser. O estudo que aqui também até 2034 vai suportar a montante aqui onde nós estamos pegando. Pode ser que isso aconteça antes. A gente trabalha lá no IBGE. Pode ser que num dado momento acontece um boom qualquer aí, vem uma microempresa para cá. Aí de repente do lado dela vem mais 2, 3. Então precisa dar uma disparada na população. Uma situação que você não contava com ela. É uma coisa que pode acontecer. Então o seu projeto fura. Mas nesse meio tempo você já tem uma situação ali pronta. Que é para aquela. Você já está percebendo que a sua população está crescendo, você já tem uma estrutura pronta, então já fica fácil para você adequar para essa nova realidade sua. É fácil. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar. Por exemplo, a tarifa comercial para a empresa diferenciada, da mesma forma que tem, paga menos a população carente, aquele cara que tem 2 piscinas na casa dele, ou que tem um clube, o cara explora um lazer, aí ele paga. São 4 categorias de consumo. É o residencial, comercial, público e industrial. E aí você tem as faixas também, né? Tanto autônomo quanto os públicos. Chega uma situação nova, você vai estudar aquela situação e vai trabalhar com ela. Eu tenho uma situação de um laticínio que consome muita água, né? Está lá no bairro dos Campos. Então hoje é só o laticínio que tem do lá. Ele praticamente usava mais da metade da água do bairro. Eu coloquei o relógio dele, o consumo dele já vai lá embaixo. Hoje ele já controla o processo dele. Já sabe tudo. Mas voltando à pergunta que o Totô fez para você, o laticínios aqui, se ele optar de fazer um poço artesiano próprio, usando aqui dentro da cidade dele, ele vai atender toda a legislação da mesma forma. Aí ele vai ter que provar pra gente que tudo que está lá dentro está legal. Então, se ele perfurar um poço lá dentro para abastecer só ele vai ter que fazer um licenciamento ambiental. Ele vai ter que ter um técnico para cuidar daquilo para ele. Ele vai ter manutenção, vai ter uma compensa. Senão o relógio entra ali. Ele já vai ter lá um reloginho para ele. Lá, que pode ser só para o escritório, pode ser com uma coisa ou outra. É porque no caso ele está explorando o manancial que é do município. O posto terceiro é dentro. Ele falou, mas o manancial é do município. Aquelas previsões de isenções que isentam de lei, né, federal e tal, no site também prevalece. Também. Tem todo o critério de cobrança, tudo certinho. Por favor. Tem que dizer para todos que eu estou na última semana de aula e eu tenho mais de 112 em prova. Vou fazer uma pessoas que estão aí, uma discussão sobre você tem mais reunião aqui? Entende, bom? Olha, eu à disposição de vocês. Funcionamento está um pouco fora aqui. No passado, inclusive, eu fui o pessoal da no intuito de estar desenvolvendo os projetos para a aula. Olha, tudo que eles passaram para a gente foi o seguinte, que esses projetos iam ser licitados. Isso. Depois de eleitos os municípios que iam receber, eles iam licitar, contratar. Eu lamento, de alguma forma, como cidadão americano, que a gente esteja tão atrasado. Acredito que o meu município seja mais velho do que o seu.
tá certo? Eu não sei quantos anos tem Carlos de Minas. Acho que um pouco menos. Mas nós vamos completar 179 de emancipação política, né? E a gente está exatamente na estaca zero. Né? Você pode ter certeza que a sua contribuição hoje, eu acho que foi de fundamental importância, tá? E me ressaltou muito os olhos que é um trabalho sério, um trabalho de engenharia. Não é um trabalho que você vamos pegar meia dúzia de pessoas e sair fazendo que dá certo. Isso é algo que existe cálculo, que existe planejamento, que existe uma estrutura de engenharia realmente que a gente vai ter que buscar isso para o município de alguma forma. Não dá para fazer sem se fazer de ninguém, mas, ou seja, é um trabalho realmente de qualidade e nós vamos ter que refletir bastante o que nós vamos fazer para o nosso município, porque nós estamos realmente, vamos fazer 179 anos e, sinceramente, eu considero a minha avaliação, estamos na estaca zero. Quer dizer, temos um start inicial aí, temos água e tal, etc, mas a nível, e aquilo que você falou, o cara não vai no hospital, o cara não vai na farmácia, o cara não vai coisa, eu acho que nós estamos muito na farmácia, muito no hospital. Então, Deus o abençoe, Deus me pague. Só um último comentário, até aproveitando isso que eu é bom que vocês tenham consciência também que existe todo um corpo de técnicos que compõem a Associação Nacional do Serviço de Saneamento, que são os municípios que não têm uma companhia estadual e que não têm um serviço privatizado. Quer dizer, estão na mão das prefeituras, estão à mercê da própria sorte, vamos dizer assim. Que dão um apoio fantástico em termos de projeto, em termos de assessoria jurídica, contábil. Eles estão doidos para ajudar. Eu tive muita ajuda disso. Hoje eu faço parte desse grupo também. Qual que é o nome? É a ASEMAI, Associação Nacional do Serviço Municipal de Saneamento, tá? Que disponibiliza todo esse aparato, tá? Inclusive para reuniões para vir aqui na feira. Estou à disposição de vocês. A gente convoca esse pessoal que traz, inclusive, gente da FUNASA para fazer explanação, audiência pública aqui na cidade, no que for preciso. O que eu poderia dizer para vocês é o seguinte, que vocês não percam esse momento, sejam impetuosos, é fazer ou fazer, não tenham receio nenhum, é pegar e fazer. O que vocês têm de mais precioso está aqui, está aí prontinho, a água está aí para você, é só trabalhar ela, não tenham receio, não tenham medo, estou à disposição, tá?